Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Verso de abertura de Sutras. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Caros amigos do Dharma, Amitabha, bem-vindos ao ano 2026. Em 30 de março de 2025, a palestra Sabedoria do Sutra do Diamante foi ensinada até a palestra número 24. Hoje seguirei com a palestra 25. Então, tudo está baseado no comentário do Sutra do Diamante do Venerável Mestre Yin Shun. E esse comentário tem em total, em chinês, 142 páginas. Eu já expliquei 94 páginas. E a parte do sendeiro do Prajna, atualmente, restam apenas 9 páginas para terminar a primeira parte do Sutra, a Sendeiro do Prajna. E está estando quase concluída. Depois disso, a parte do Sendeiro dos Meios Hábeis tem 48 páginas. Eu estou seguro que vou poder terminar esta vez. Então, vamos ao Sutra. Vocês não precisam ler, somente ouvir, que vou ler o Sutra e depois explico. Subhuti. Se em vidas futuras um bom homem ou uma boa mulher puder receber este sutra, mantê-lo, lê-lo e recitá-lo de memória, então essa pessoa será conhecida e vista pelo Tathagata com seu olho de sabedoria de Buda. E assim receberá infinitas e ilimitadas virtudes. Subhuti. Se um bom homem ou uma boa mulher, no primeiro período do dia, doa tantos corpos como grãos de areia do rio Ganges, no meio período do dia, doa tantos corpos como grãos de areia do rio Ganges, e no último período do dia, doa tantos corpos como grãos de areia do rio Ganges, doando corpos desta forma através de infinitas centenas de bilhões de kalpas. E se, por outro lado, uma pessoa escuta este sutra com confiança, sem rejeitá-lo, seus méritos são ainda maiores que os da pessoa anterior. Receberá ainda mais méritos aquele que escrever, receber, manter, ler, recitar de memória e explicar este ensinamento a outros. A explicação. Então, esta é a quarta comparação ou medição de méritos. Primeiro, o texto faz um resumo geral. No futuro, se houver alguma pessoa, a bom homem ou boa mulher, que consiga receber, manter e recitar este sublime sutra do Prajna, então tal pessoa será como o olho da grande sabedoria do Tathagata.
Alguém que em todos os tempos, lugares e situações compreende e vê com total clareza, sendo constantemente protegido e amparado pelo Tathagata. Seus méritos são ilimitados e inconcebíveis. Para mostrar o quão imensuráveis são esses méritos, o texto apresenta uma analogia de comparação. Enquanto na China o dia é dividido em 12 períodos, cada 2 horas é um período, 12 períodos. Na antiga Índia é dividido em 6 períodos, cada período 4 horas. Então, 3 durante o dia e 3 durante a noite. E durante o dia, os 3 períodos são das 6 da manhã até as 10 da manhã é o primeiro período do dia. Das 10 até as 2 da tarde é o período intermédio do dia. E das 2 até as 6 da tarde é o período final do dia. Suponha que alguém em cada um desses 3 períodos do dia, durante cada dia, sacrifique uma quantidade de vidas equivalente ao número de grãos de areia do rio Ganges. E isso por incontáveis centenas de milhares de milhões de kalpas, tudo isso para beneficiar os seres sencientes através da prática da generosidade. Esse tipo de mérito já ultrapassa em muito os exemplos anteriores de oferendas de corpos tão numerosos quanto as areias do Ganges. Então, o que estamos falando? Muito infinito. E as areias, por que as areias do rio Ganges? Porque eu toquei. Alguém me trouxe, minha irmã me trouxe areia do rio Ganges e ainda é mais fina que a areia da Praia Grande, que eu conheço. Ainda mais pequeno. Imagina quantas areias, contando as areias. São infinitas. Então, as analogias podem ser realistas, como fácil de imaginar, visualizar, ou podem ser hipotéticas, ok? Esta comparação é analogia hipotética, não literal, usada para ilustrar a grandeza dos méritos. No entanto, então aí compara. No entanto, se houver uma pessoa que ao ouvir esse sutra do Prajna for capaz de gerar convicção e seguir de acordo com o Prajna, sem resistir a ele, então o mérito dessa pessoa já supera em muito o daquele que realiza os sacrifícios mencionados. Se o simples mérito de ter convicção e seguir já é tão grandioso, quanto mais serão os méritos de escrever, preservar, recitar, estudar e ainda mais ensinar esse sutra para outras pessoas. Os méritos certamente serão ainda maiores. O louvor a tais méritos de receber e manter esse sutra é devido aos méritos extraordinários desse sutra do Prajna. O sutra disse: Subodhi, é importante declarar que este sutra tem inconcebíveis, imensuráveis e ilimitadas virtudes. O Tathagata pregou este ensinamento para os que pertencem ao grande veículo, Mahayana,
para os que pertencem ao supremo veículo. Qualquer pessoa que possa receber, manter, ler, recitar de memória e difundir esse ensinamento para muitas outras pessoas será conhecida e vista pelo Tathagata. E assim receberá infinitas, imensuráveis, ilimitadas e inconcebíveis virtudes. Tal pessoa assumirá a responsabilidade da Anuttara Samyaksambodhi do Tathagata. Por que razão, Subhuti? Se houver pessoas que se contentam com o pequeno veículo, se apegando à visão de um eu, à visão de um indivíduo, de um ser vivente, ou à visão de um período de vida, estarão impossibilitadas de escutar, receber, ler e recitar de memória este sutra e explicá-lo a outros. Então, os méritos do prajna, sabedoria, como poderia ser esgotados por palavras? Não é possível. Se quisermos resumi-los, este sutra contém méritos ilimitados, inconcebíveis e imensuráveis. Pensar. Pensar significa calcular mentalmente. Discorrer é falar, explicar com palavras. Avaliar é medir ou pesar. Tudo o que pode ser pensado, discutido, medido e calculado, por maior que seja, ainda assim é limitado e com bordas. O prajna está de acordo com o sunyata. Por isso, seus méritos não podem ser pensados, nem discutidos, nem calculados ou medidos. São inconcebíveis. Este Dharma maravilhoso, de tal imensos méritos, o Tathagata não o expõe para praticantes do pequeno veículo, Sravakas, mas sim para aqueles que têm aspiração para o Mahayana, o grande veículo, e especialmente para os que geraram a aspiração ao supremo veículo da Buddhidade. Grande indica vastidão. Supremo expressa o mais elevado ou insuperável. Ambos os termos caracterizam o Dharma como vasto, sem limites, e como sublime e insuperável. Ainda que se usem dois nomes, não há diferença essencial. Ambos louvam a excelência do caminho e dos frutos do veículo do Bodhisattva. Este é, portanto, um Dharma sublime exposto somente aos Bodhisattvas. Se alguém, ao ouvir esse sutra, é capaz de recebê-lo, mantê-lo, recitá-lo e ensiná-lo amplamente aos outros, essa pessoa já é um Bodhisattva, já é reconhecida pela sabedoria e visão do Tathagata e obtém méritos inconcebíveis. Tal pessoa é capaz de assumir a responsabilidade pelo Anuttara Samyaksambodhi do Tathagata. Assumir significa carregar nos ombros, e levar indica suportar nas costas.
Ou seja, aquele que compreende e tem convicção pode sustentar e suportar a responsabilidade da insuperável, perfeita iluminação. Anuttara Samyak Sambodhi. O Tathagata realizou a iluminação insuperável com o único propósito de salvar os seres sencientes. Todo o seu ensinamento e atividade de benefício aos seres são como um grande tesouro familiar. Divulgar o Dharma é seu ofício. Beneficiar os seres é sua missão. Aquele que acredita, compreende e transmite esse Dharma é quem carrega essa grande responsabilidade de dar continuidade à linhagem dos Budas. A iluminação insuperável, Anuttara Samyak Sambodhi, é a grande sabedoria, a grande virtude, a grande obra e a grande responsabilidade de um Buda. Se ninguém a assumir, então a linhagem dos Budas será interrompida. Por isso, o Tathagata ensina este Dharma apenas aos que têm inspiração para o Mahayana, o grande veículo, na esperança de que possam compreender e manter este sublime Dharma do Prajna, gerar votos vastos, desenvolver a grande compaixão e, usando o método da não obtenção como meio hábil, assumir a responsabilidade de liberar os seres. Originalmente, a Anuttara Samyak Sambodhi é um Dharma equânime, sem superior nem inferior. E todos os seres possuem essa preciosa natureza em potencial. Lembram? Potencial. Mas o problema não é apenas estar disposto ou não. É sim se alguém tem a capacidade de sustentar esse caminho. Por isso, quem desperta o coração para o Mahayana deve compreender profundamente este ensinamento profundo e a partir da compaixão e do não-eu. Aceitar essa missão, completando-a pelo caminho do benefício aos outros. Herdar o ofício do Tathagata é a tarefa mais elevada. Por isso, o Tathagata não quis ensinar esse Dharma aos que se apegam ao pequeno veículo. Pois quem se apega à doutrina pequena permanece fixado nas 4 visões errôneas: do eu, do indivíduo, do ser vivente e do período de vida, e não é capaz de ouvir, receber, nem ensinar este Dharma profundo do Prajna. Os praticantes do pequeno veículo priorizam seus próprios objetivos, buscando ansiosamente apenas seu próprio benefício, alcançar rapidamente o próprio ganho, própria liberação. Eles buscam apenas a liberação pessoal, porque aprenderiam os ensinamentos vastos e profundos. Por quê? Por que vão aprender mais? Porque atravessariam 3 incalculáveis kalpas, asankheya kalpas. Por que praticariam a generosidade e a paciência em grande escala,
ou salvariam incontáveis seres. Não. Eles pensam apenas em si mesmos, por isso se diz que se apegam à visão do eu. E já que não buscam o grande veículo, o Tathagata naturalmente não ensina para elas. Mas não é reconhecido no budismo que os Sravakas realizam o não eu? Sim, com certeza. Então, por que se diz aqui que os que se deleitam no pequeno veículo ainda se apegam à visão do eu? No trecho anterior do sutra foi afirmado: se não se alcança o sunyata dos fenômenos do Dharma, ainda se está apegando à visão do eu. Isso é dito a partir da perspectiva de que os três veículos entram conjuntamente numa única natureza do Dharma. É uma afirmação conforme a realidade. Serve para guiar os praticantes do caminho dos Sravakas a não se apegarem às marcas dos fenômenos, não apegar aos dharmas, levando-os a voltar à aspiração do Mahayana, grande veículo. Já aqui, ao dizer que os que preferem o ensinamento pequeno estão presos à visão do eu, trata-se de uma explicação habilidosa, visando corrigir e despertar neles o remorso e levá-los à mudança, a Mahayana. Aqui termino a explicação do Sutra do Diamante, a palestra número 25. Amitofo.